Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Eu quero enviar saudações no nome do nosso pastor presidente da convenção, a Cadeeso, pastor Arnaldo Candeias, e também em nome de cada um dos diretores da mesa da nossa querida convenção. Quero aproveitar o ensejo e também enviar cumprimentos do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje tem como tema: o filho é igual ao pai. O texto áureo diz-nos o seguinte: mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1 e o versículo 8. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: o termo teológico filho de Deus é título. Sendo assim, a essência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. O texto da leitura bíblica em classe está em João, capítulo 10, versículos de 30 a 38. Nessa lição, devemos ter um pouquinho de cuidado, porque o comentarista da lição, se você pegar, olhar o desenho, no desenho aqui tem 2 tronos, e esse desenho poderá trazer uma ideia errada do que o comentarista quis de fato transmitir. Lá na eternidade, o trono de Deus, ele é um trono só. Às vezes, quando damos aula no seminário, eu sou um dos professores no curso de bacharelado e pós-graduação em teologia, e então às vezes fazemos uma dinâmica e pedimos aos alunos para montar o cenário do céu. E aí, lá no céu tem 3 cadeiras, 2 cadeiras, ou melhor, 3 tronos, 2 tronos ou 1 trono. Monta aqui. Aí colocamos cadeiras lá e deixamos os alunos para montar o cenário do céu. É claro que erram aqueles que colocam 2 cadeiras. Outros colocam 3, mas o correto é uma só cadeira, ou seja, um só trono, porque o trono de Deus só tem um trono lá no céu, o trono de Deus. É verdade que quando a gente fala isso, algumas pessoas até perguntam: pastora, mas Estevão viu o Pai ao lado e tal. Aquilo foi só uma visão. É um texto isolado. Quando nós lemos o texto de Apocalipse, aquele texto de Estevão é para mostrar a função de Jesus como intercessor daqueles que clamam ao Pai. Jesus, ele é o único intercessor entre os homens e Deus. Muito bem. Quando lemos o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar o trono de Deus, um só trono. Nós não encontramos 2 tronos. É verdade que lá fala dos 24 tronos, os 24 anciãos, mas aquela linguagem ali de Apocalipse é apenas mostrando que os salvos são compostos de 2 povos. Os 12 filhos de Jacó, que representam Israel, e os 12 discípulos, que representam a igreja. Então, 12 filhos de Jacó, Israel, 12 discípulos, a igreja, formam os 24 anciãos, que representam os 2 povos de Deus na terra. Muito bem, mas o trono de Deus só é um trono. O trono só tem um trono, o trono de Deus, o Deus triuno. Pastor, e como é que é isso? Qual é a base bíblica para isso? João, capítulo 14,
quando Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus fala assim: há quanto tempo estou convosco, e ainda não tendes me visto, Filipe? Então, quem vê a mim, vê o Pai. Então, nesse texto, ao chegarmos lá no céu, nós vamos encontrar Jesus no trono. E ao olhar para Jesus, nós vamos ver o Pai. Em Jesus, nós veremos o Pai. É um só trono. Em Jesus, nós veremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus triuno na pessoa gloriosa e eterna de Jesus Cristo. Mas a lição de hoje é sobre o Filho ser igual com o Pai. Em 325, no Concílio de Nicéia, chegou-se à seguinte conclusão, e aí tornou-se um conceito: Jesus é Deus de Deus, luz de luz, co-igual, co-eterno, consubstancial com o Pai, não criado, mas gerado. Então, Jesus, ele é Deus de Deus. Portanto, Jesus, ele é Deus. A verdade prática é uma palavra tremenda nessa lição. E aqui esclarece que essa expressão filho é um título dado a Jesus para encarnar-se. Então, o escritor, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 a seguir, diz lá que Jesus, sendo Deus, na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Olha só, ele próprio esvazia-se, tornando-se semelhante aos homens. Então, note que Jesus, ao esvaziar a si mesmo, ao tornar a forma de homem, o Deus eterno, o Deus coigual ao Pai, Deus de Deus, como diz no Concílio de Nicéia, luz de luz, Deus de Deus, não criado, consubstancial com o Pai, com a mesma substância. Tudo que o Pai tem, o Filho tem. Então essa ideia de filho é um título apenas para que a humanidade pudesse compreender, não pensasse que Jesus era um fantasma. Então, por isso, a ideia de filho, mas a ideia de filho, na Bíblia em nenhum momento traz como um ser inferior, jamais. Na outra observação que eu coloco aqui nessa lição, está aqui logo ao lado da introdução, está assim, palavra-chave, unidade. Eu colocaria o que o pastor Eurico Bergstein colocou, unicidade e não unidade. Porque unidade pode ser separada. Você pode pegar uma unidade e dividi-la, tá? Agora, unicidade demanda inseparabilidade. O pastor Eurico Bergstein, no seu livro Teologia Sistemática, ele explica esse detalhe. Então, eu usaria a palavra, ao invés de unidade, unicidade. Então, aqui no tópico 1, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. É aquilo que eu acabei de dizer agora. O filho de Deus, essa ideia de filho, é apenas para revelar o pai. Apenas para revelar Jesus encarnado, o Deus encarnado. No Antigo Testamento, nós não temos essa ideia de pai. A ideia de pai ela é trazida pelos profetas, né? A primeira vez nós já falamos sobre isso. Ali pelo profeta, aparece uma vez na Bíblia só o profeta
falando de Jesus como, de Deus como Pai, melhor dizendo, falando de Deus como Pai, mas Jesus, ele que expande essa ideia de Pai. Quando vai orar, Pai nosso que estás no céu, quando ele mesmo ora, né, Pai celestial, te dou graças e tal, ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, Jesus traz a ideia de Pai. Obviamente, como ele traz a ideia de Pai, ele se coloca humildemente na condição de filho, cumprindo Filipenses, capítulo 2, assim mesmo esvaziando, tomando a forma de servo. Então Jesus, ele se humilha, ele se coloca na condição de filho, e essa condição de filho, ela é um título para revelar a humanidade de Jesus Cristo. Significado teológico, como diz aqui no ponto 2, no subponto 2 do ponto 1 da nossa lição. Significado teológico. Substância. Quando fala de substância, em João 8,42, Jesus fala assim: eu saí e vim de Deus. E outro texto, capítulo 16, versículo 28 do Evangelho de João, diz assim: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Com isto, Jesus estava dizendo que era da mesma substância com o Pai. Quando Filipe, lá em João 14, fala assim, quem vê a mim vê o Pai. Ele estava colocando-se igual ao Pai. Ele estava dizendo que era da mesma substância com o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Então, Jesus estava afirmando. Um exemplo disso, uma ilustração, é quando alguém olha para um médico e a pessoa, quando olha, o pai é médico, o filho é médico, aí, quando você olha para o médico, né? Então, independente de um ser pai ou filho, você olha e você vê, estou olhando para um médico. Em relação a Deus é a mesma coisa. Quando você olha para o Pai, ou você olha para Jesus, você identifica que você está olhando para Deus. Então, por quê? Porque são da mesma essência. São da mesma essência. O Pai é da mesma, tem as mesmas essências que o Filho também tem, Jesus. E quais são essas substâncias? Quais são as substâncias que o Pai tem, que o Filho também tem? Substância divina. Só o Pai é divino, só o Filho é divino e só o Espírito Santo é divino. Ambos são eternos, são onipresentes, onipotentes, oniscientes. Então, todo o poder, a onipotência, todo o poder pertence a esse ser, ou a esses seres maravilhosos que são o Pai. Deixa eu corrigir, a essas pessoas. O ser de Deus, né, é composto do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, possuem a mesma substância, a mesma essência, ok? A mesma natureza. O terceiro subponto do ponto 1 está assim: o Filho é Deus. O Filho é Deus. Aqui é interessante o comentário do escritor aos Hebreus. O escritor, a carta aos Hebreus foi escrita com um título: A Superioridade de Cristo. Capítulo por capítulo mostra a superioridade de Jesus. Que Jesus superior à lei, superior ao sacerdócio araônico, sendo da ordem de Melquisedeque, né? Não é da ordem levítica, é da ordem de Melquisedeque, superior aos anjos e assim sucessivamente. O escritor aos Hebreus quer mostrar que Jesus realmente é Deus. E ali, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, está escrito, é o textuário: ó Deus,
O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cedro de equidade é o cedro do teu reino. E continua o escritor aos Hebreus citando ainda o Salmo. Citando o Salmo. Quando diz assim: mas do Filho diz, o escritor aos Hebreus falando, ó Deus. Então, o escritor aos Hebreus está chamando Jesus de Deus e está identificando o Filho como sendo Deus. Do Filho diz, ó Deus, citando o Salmo. Então, aqui é a revelação de que o Novo Testamento, no caso a carta aos Hebreus, reconhecendo que o Filho de Deus é Deus. Que o Filho de Deus é Deus. Antes de nós ir para o segundo ponto da lição, é importante lermos um texto bíblico. Esse texto não está aqui na revista, tá? 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo 5, e o versículo 20. Escrito está: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse texto, ele é como uma bomba na cabeça daqueles que não acreditam que Jesus, que o Filho é Deus igual ao Pai. Por quê? As pessoas, quando falam de Filho, querem levar para Deus a ideia humana, e dizendo, eu já vi pessoas me perguntando, quem manda mais, você ou seu pai? Quem tem mais autoridade, você ou seu pai? Depende. Por que depende? Hoje eu estou com 52 anos, eu sou casado. Se meu pai chegar na minha casa, quem é que manda aqui na minha casa? É o meu pai ou sou eu? Se meu pai quiser conviver comigo na minha casa, mesmo sendo o meu pai, ele vai ter que submeter as minhas regras, as minhas ordens, porque a casa é minha e quem manda sou eu como adulto. Então, não adianta pegar a ideia humana a relação de pai humano, filho humano, para dizer que o pai tem mais autoridade, tem mais poder do que o filho. Essa é uma ideia humana. Obviamente que o meu filho foi gerado por mim, né? Foi gerado por mim. Mas, gerado por mim pela minha esposa, em relação a Jesus, isso não se encaixa, porque Jesus, como Deus, ele não teve mãe. E como homem, Jesus Cristo não teve pai. Olha, escuta bem essa. Jesus, enquanto Deus, não teve mãe. Não existe mãe de Deus. Deus não tem mãe. Então, como Deus não teve mãe. E como pai, ou melhor, e como homem não teve pai. Por quê? Porque José não foi o pai de Jesus. Como homem, Jesus não teve pai. Não teve um homem não teve uma pessoa que teve sexo com Maria, para que Maria ficasse grávida. O Espírito Santo não teve sexo com Maria. O Pai Celestial não teve sexo com Maria. Então Jesus, como homem, não teve pai. E como Deus, não teve mãe. Esse texto de João, capítulo 5, de 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz, está falando do Filho, sabemos que o Filho é vindo, e nos deu capacidade para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, em seu Filho, Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, não tem dúvida, o texto é claríssimo para mostrar, para revelar que o Filho é Deus, da mesma essência que o Pai. Muito bem. Então, na lição, no tópico 1, já vimos aqui o significado teológico,
ou seja, que Jesus tem a mesma substância que o Pai, que o Filho é Deus. Agora então, vamos para o tópico 2 da lição. Heresia do subordinacionismo. Subordinacionismo. Origens, um dos pais da igreja, pais da igreja são os discípulos dos discípulos. São pessoas que viveram após o primeiro século, são chamados de pais porque eles lutaram pela defesa doutrinária da igreja, né? Então, Origens é um dos pais da igreja. Origens, embora fosse uma pessoa muito importante no contexto da igreja, mas ele defendia a ideia de que Jesus estava subordinado ao Pai. É aquela ideia ariana de Ário, de que o Pai é que é o Todo-Poderoso. Jesus não. Mas essa ideia não se sustenta, porque em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vejam, aqui está, imaginemos uma empresa. Imaginemos uma empresa, agora existe 2 sócios. E um é o sócio, ou melhor, existe o dono e existe agora o gerente da empresa. E agora, com o passar dos anos, aquele gerente cresce na empresa e o dono fala assim: olha, você agora, eu vou lhe dar todo o poder nessa empresa. Todo o poder na empresa. Obviamente que quando o dono fala, eu vou te dar todo o poder na empresa, essa pessoa torna-se sócia, torna igual ao dono, porque ele tem todo o poder na empresa. Ambos agora são os donos da empresa. Em relação a Jesus, é isso que acontece. Mas Jesus, ele, como já era Deus antes da criação do mundo, tanto é que Jesus fala assim, na oração sacerdotal de João 17, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, Jesus está falando da sua divindade junto com o Pai, igual ao Pai, antes dele, Jesus, se humilhar e se fazer carne, se fazer homem. Então, essa ideia de Jesus como sendo subordinado ao Pai é uma ideia herética. E Origens, ele defendia essa ideia. Em João, capítulo 14, versículo 28, diz lá assim: e o Pai é maior do que eu. É claro que quando Jesus expressa isso, ele está falando da sua humanidade. Da sua humanidade. Quando em Mateus 19, o jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre. E Jesus fala: bom só um que é Deus. Então, Jesus, ele está falando da sua condição humana. Jesus está falando, não existem seres humanos que são bons, porque só Deus é bom. Ele não está dizendo que ele não era bom e que ele não era Deus. Então, ao estudarmos a Escritura, é muito bom distinguirmos quando Jesus fala como homem e quando Jesus fala como Deus. É muito importante distinguirmos isso, tá? É igual aquele texto que diz assim: porque a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, Jesus fala, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Por que Jesus fala isso? Porque ele era o homem, Jesus falando. Mas depois que Jesus ressuscita, ele fala: todo poder é me dado no céu e na terra. Quando fala todo poder,
O que é onipotência? O que é onisciência? O que é onipresença? São essências que só Deus tem. Só Deus tem. O Pai tem, o Filho tem, e o Espírito Santo também tem. Então, um dos poderes que só Deus tem é onisciência. Onisciência é o poder que Deus tem de saber todas as coisas. Onisciência. Então, Jesus, enquanto homem, ele se coloca na condição de não ser onisciente, porque ele era homem. Mas depois que ele ressuscita, ele fala: todo poder é me dado no céu e na terra, inclusive o poder de onisciência. Então hoje, Jesus sabe o dia que vai voltar, porque ele é Deus. Ele é Deus, ele não é inferior. Então, quando Orígenes e outras pessoas usam textos bíblicos para falar que Jesus era subordinado ao Pai, é um erro de separação entre a humanidade e a encarnação de Jesus com a sua divindade. Eu tenho que entender quando Jesus fala, enquanto homem, por quê? O escritor, ou melhor, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala, capítulo 2, porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Olha, é o homem, é claro, o Jesus, homem, perfeitamente homem. Então, quando mostra Jesus subordinado ao Pai, é nas questões da encarnação. Jesus se fez homem. Por quê? Jesus, enquanto Deus, ele não poderia morrer. A morte não consegue deter o autor da vida. Então Jesus teve que se despir, ele teve que se humilhar, ele teve que se subordinar para que pudesse morrer. Senão ele não morreria. Senão ele não poderia tornar perfeito sumo sacerdote, derramar o seu sangue. Mas ele se faz homem. E enquanto homem, ele estava subordinado ao Pai. Agora, depois que ele ressuscita, aí não. Aí ele ele volta a receber todo o poder. Ele volta ao status de antes, igual ao Pai. Deus de Deus, luz de luz. Entende? E a Bíblia diz, né? Eu acabei de ler 1 João 5:20. No que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Deus igual ao Pai. Então, aqui Orígenes se equivoca. No período pré-niceno, na questão de preservar o monoteísmo, um só Deus, alguém negou a divindade absoluta de Jesus. Jesus não era Deus, mas Jesus é Deus. Métodos usados pelos subordinacionistas. Métodos usados por essas pessoas que querem subordinar Jesus ao Pai. Quero citar textos. Esse método é usado quando não se separa a subordinação de Jesus enquanto homem. Enquanto homem. Jesus submeteu ao Pai enquanto homem. Então eles citam esse texto, confundem, por isso citam esse texto, mas não é uma interpretação correta das Escrituras. E para terminar, como subordinacionismo se apresenta hoje no islamismo. Por exemplo, aqui eles dizem, né, que Maomé é o último profeta, que Jesus foi só um profeta. E um profeta, Jesus é um profeta que não terminou sua missão, eles falam. Porque Jesus não casou e não teve filhos, então veio Maomé para completar a obra de Jesus. Eles falam isso. Então, segundo eles, Jesus não poderia ser igual ao Pai, porque isso implicaria que o Pai Celestial tivesse relação sexual
com Maria, né? Então, eles colocam Jesus como inferior ao Pai. É interessante dizer que até o comentarista faz, eu quero destacar, até mesmo Satanás e os demônios reconhecem Jesus como filho do Deus Altíssimo. Até os demônios reconhecem Jesus como Deus. Marcos 5 e versículo 7. E tem pessoas que se tornam pior, né, do que o diabo, negando que Jesus é igual ao Pai, que Jesus é Deus. O movimento das Testemunhas de Jeová, esse movimento também diz que Jesus, ele é Deus, mas é um Deus menor, um Deus com letra minúscula. E aqui isso fica muito grave, porque ao colocar Jesus como letra minúscula, diz que Jesus é um falso Deus, diz que Jesus não é Deus. Mas João 5 e 20 declara claramente que Jesus é o Deus verdadeiro e nós estamos com ele, o Deus verdadeiro. Para terminar, quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos e Tomé tinha falado que se ele não tocasse, se ele não visse. E quando Jesus aparece e que Tomé está presente, Tomé toca em Jesus, aí Tomé fala assim: Senhor meu e Deus meu. Então Tomé, que foi um discípulo treinado com Jesus durante 3 anos e meio, Tomé reconhece que Jesus é Deus. Deus igual ao Pai. Então, não temos dúvida de que o Filho, Jesus, tem esse título de Filho para encarnar-se. E de que apenas encarnado ele se submete ao Pai. Mas quando ele ressuscita, todo o poder ele assume. E ele então, Jesus, ele volta ao status de antes, igual ao Pai. Portanto, Jesus e o Espírito Santo têm a mesma essência do Pai, porque faz parte das 3 pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Se você tiver dúvidas, quiser fazer algum comentário, pode mandar no meu zap. Pode entrar aí no chat e fazer perguntas, que eu vou lá e respondo. Não deixe de dar o seu comentário, dar o seu like, porque quando você comenta, você faz com que o YouTube reconheça que esse conteúdo é relevante. E o próprio YouTube manda para milhares de pessoas. Que Deus te abençoe. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.